apoio, um apoio psicológico. E aí a doula me ajudou nessa parte. A doula era de um grupo que tinha consultora de amamentação, e ela me ajudou no primeiro momento, né, na maternidade. A enfermeira que me acompanhou durante o parto, ela fez uma visita e me ensinou como é que era a pega, como é que era a pojadura. E daí, quando eu estava com o bebê nos meus braços, porque até eu ter bebê, eu imaginei que eu ia ser como a maioria das pessoas que eu conhecia. Quando eu fosse voltar para o trabalho, eu ia introduzir a fórmula lentamente e ia conviver com o desmame como é o natural, né? O nosso natural, que é o que a gente vê na sociedade. Só que quando eu me vi com a criança no colo e que o tempo foi passando e ele mamava muito e mamava muito bem e teve amamentação exclusiva durante quase 6 meses, eu vi que existiam possibilidades. Quando ele estava próximo de completar 6 meses, eu comecei a procurar informação que ele estava em aleitamento exclusivo. Comecei a procurar informação a respeito da alimentação. Aí tinha aquela coisa do BLW, de como ofertar, e foi aí que eu encontrei o grupo da Daniara. A gente tem um grupo até hoje, chama Amamenta e Alimenta. E as meninas lá do grupo, lá tinha uma colega que ela trabalhava no interior e ela armazenava leite para a filha dela. Ela ficava 2 ou 3 dias toda semana sem ver a filha dela ficava com a mãe dela. E aí ela armazenava, guardava e quando ela estava fora, a mãe dela ofertava. E aí eu comecei a ver as possibilidades. A gente fez uma reunião, uma roda de conversa de mães numa pracinha um dia à noite. E aí tava lá ela, tava a Daniara, a Sueli, outra nutricionista também que é consultora, que trabalha junto com a Dani, a Cris. E aí eu enchi elas de perguntas. E aí, como é que pode? Porque eu vou ficar 15 dias longe, o leite não vai durar tanto tempo, não vou conseguir armazenar toda essa quantidade. E aí elas plantaram em mim a semente da possibilidade. Aí eu comecei a juntar muito leite em casa, isso faltava mais ou menos um mês para eu voltar a trabalhar. E eu tinha a ideia de que eu ia conseguir pasteurizar o leite, que eu tivesse uma quantidade grande, os bancos de leite, eles devolviam um percentual para a mãe pasteurizado, e aí poderia durar mais tempo, né? Não só os 15 dias. Só que eu não consegui retorno positivo de nenhum lugar para onde eu liguei. Eu tentei correr atrás, só que eu tinha um estoque tão bom que o que que eu fiz? Eu comecei a ofertar o leite que eu tinha congelado para sobrar mamadas, e aí as mamadas que sobravam quando estava próximo de eu ir, eu comecei a guardar, e aí eu consegui guardar nos últimos 15 dias um estoque para exatos 15 dias. E aí eu fui para o trabalho, não, eu não levei nada, levei só a bombinha, porque produzia bastante leite no meu primeiro filho, e eu joguei muito leite fora. E eu chorava, porque era uma quantidade enorme e eu não tinha como armazenar, eu não tinha local adequado lá para extrair, nem como guardar. E aí eu conversando sempre com as meninas. E a gente, não, vamos ver um jeito de você deixar uma quantidade, e aí você leva os vidros para o trabalho, arruma um lugar seguro, arruma um lugar para guardar. E aí eu fiz. No segundo embarque, eu já levei os vidros esterilizados, tudo empacotadinho, levei o saquinho para esterilizar no micro-ondas, e aí eu fazia tudo lá. O que eu deixava aqui dava para 7 dias, e o que eu tirava lá dava para mais 7 dias. Aí eu mandava com uma semana, e aí supria o restante do meu período. E aí quando eu vinha para casa, eu tirava para mais 7 dias, e assim ia levando. Conta um pouquinho do que é, você falou, acho que todo mundo que assistiu ficou curioso, quem são guardas do leite? Os colegas do trabalho que transportavam leite lá de Urucu até Manaus, e de Manaus até Fortaleza. E é Eram os bastante, guardas do leite. e era um grupo grande? No, Outras lá onde eu mães, não. trabalho, não. Lá onde eu trabalho tem muitos operadores. Tem operadoras também, mas não, as nossas escalas não coincidiam de ter operadoras de Fortaleza desembarcando no final da minha primeira semana de trabalho.
eram mais colegas. E teve época, à medida que as crianças foram nascendo, eu fui mudando de escala, e aí eu não consigo contar agora, eu nem consigo dizer o nome das pessoas, porque deve ter mais de 20. Poxa. 20 não, mas entre 10 e 15 pessoas com certeza. E assim, tinha os que traziam leite, e na época que eu comecei o processo com meu primeiro filho, a gente tinha dois aviões que saíam de Urucu para Manaus e vice-versa. Aí o avião dormia em Manaus, o voo saía de lá bem cedo, em Urucu. O voo saía de lá cedo para Manaus e a gente tinha muitas opções de voo para Fortaleza. Eu conseguia, o isopor dura em torno de 10 horas. O leite fica bem conservado na quantidade que eu colocava. E dava tempo de sair de Urucu até Fortaleza e não precisar deixar em lugar nenhum. Só que hoje, agora mais recente, a gente só tem um avião e ele dorme em Manaus. O primeiro voo sai de Urucu quase na hora do almoço. E aí a gente não consegue, não tem muitas opções de voo também de Manaus para Fortaleza. Aí acabou que eu também precisei de guardas do leite em Manaus. O leite descia de Urucu, ficava na casa de alguém, conservando no freezer, até a hora da pessoa que ia trazer para Fortaleza embarcar, e aí tirar, guardar o leite de novo no isopor e trazer para o aeroporto de Fortaleza. Gente, acho que a gente está aqui num grupo bom. Quem quiser fazer alguma pergunta, aqui embaixo, onde tem reações, se clicar, aparece a mãozinha. Pode só levantar a mão que a gente acaba incluindo na conversa. Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, à vontade, a gente vai tentando ajustar isso também. Quantas outras pessoas que você conhece que trabalharam com você ou que estão em Fortaleza tiveram essa possibilidade de rede de apoio que você teve? Daqui ninguém, mas eu tenho uma amiga que mora em Brasília e trabalha no Rio, embarcada em plataforma, e tem uma que trabalha comigo que mora no Sul. Elas duas tentaram e não conseguiram fazer o processo que eu faço. Elas tiveram Onde, filho onde que depois de foi a mim dificuldade? na rede de apoio. Porque as pessoas dizem que a criança não toma o leite na colher dosadora, não aceita o copo, falam que desperdiça muito leite e desestimula. A minha amiga que mora no Sul, que trabalha lá comigo, na mesma unidade que eu, ela inclusive é enfermeira, o pessoal da casa dela disse que a filha dela não aceitava e que eles não iam ter trabalho, que não iam ouvir choro. E aí ela levou a bombinha para o trabalho, levou os vidros, ela guardou o leite no primeiro embarque dela, depois que a filha dela nasceu. Mas ela chegou em casa e a bebê não aceitou mais o peito. Você teve um primeiro filho há 8 anos, depois o segundo, Quase 9. há quase 9. O A segundo, 5, há 5, a 5 e e o o terceiro a terceiro vai 3. fazer 3. Então, Fez 3 semana passada. você chegou a fazer lactogestação, amamentar enquanto estava 2 grávida, vezes. as 2 Uhum, vezes. E o tandem, as 2 vezes também. também. Tá? Como é que era? Você tinha uma boa produção de leite, né? Porque para você estar Nem embarcada. tanto, sabia, doutor? Não, mas quando você Nem estava tanto. embarcada, você conseguiu fazer tandem 2 vezes, Sim, então você tirava sim. bastante leite. Tirava o suficiente. O ajuste da produção veio até nessa parte dos dias que eu ficava longe. É um negócio assim impressionante de explicar. Não consigo explicar, mas o organismo é perfeito. Vixe, o som deu uma falhada. Oi. Oi, estou lhe ouvindo. Vixe, o teu som está dando uma falhada. Dá uma olhadinha, não sei, para mim só, pelo menos. Consegue ouvir? Agora parece que melhorou, melhorou. O que eu queria saber é, nesse tempo todo, duas coisas, né? Quantas vezes passou pela sua ideia de parar? E quanta gente te deu sugestões para você não se sacrificar tanto e de onde elas vieram?
Ah, na verdade, eu acho que eu recebi muito mais desestímulo que estímulo. Uma coisa bem assim de teimosia minha mesmo. Por uma necessidade minha e das crianças. Mas eu ouvi em casa feminista, você faz isso principalmente. Camila, eu não sei todo mundo. Para mim aqui, o teu som está meio travando, falhando. Não sei por quê. Deixa eu colocar o outro fone, deixa eu Ah, ver se está melhorou já. melhor. Assim já melhorou. Foi? Acho que é a Mas eu não posição fiz aí. nada. Não, Será? tenta aí, deixa eu ver. Melhor. Não, não. Tenta outro fone mesmo, ver se ajuda. Pode ser que descarregue. Deixa eu tentar aqui. Oi. E Você estava. agora, melhora? Alô? Nossa, melhorou bastante. Você estava falando que você teve mais desestímulo do que estímulo. Explica isso um pouquinho melhor. Sim, eu cheguei a ouvir de pessoas próximas de mim que eu era egoísta, porque eu ficava mantendo a amamentação se eu teria que ficar longe. E aí os meus filhos sentiam muito minha falta, sentiam muito mais a minha falta do que se eles não mamassem. E lá no trabalho, eu às vezes falava que estava cansada, que estava com sono, que não ia conseguir descansar na hora do almoço. E aí as pessoas diziam, mas tu precisa fazer isso? Ele já tem tanto tempo, já tem tanta idade, já nem faz mais sentido, já nem tem essa necessidade, por que tu mantém? Por que tu não vai descansar? Só que para mim era mais importante manter, né? Porque tinha e tem um significado forte e era uma coisa que me nutria e nutria a eles também. Mas com E, certeza a sociedade não tem empatia com isso, não. É muito difícil. e os profissionais de saúde que te atenderam? Desde o pessoal do pré-natal, na gestação, as consultas pediátricas. Você recebeu esse apoio e essas informações de orientação para Sim, amamentar? sim. Depois desse primeiro obstetra, eu procurei me cercar de pessoas que fossem a favor do que eram os meus objetivos. E aí a minha segunda obstetra, né, que me acompanhou no parto do segundo e do terceiro filho, ela era, obrigada, Miriam. Ela era ela era pró-amamentação, ela era pró-parto normal. A minha doula, que me acompanhou desde o primeiro, ela me acompanhou até o terceiro, a equipe também que me acompanhou no segundo, de enfermeiras, me acompanhou no terceiro, elas também apoiam a amamentação. E acabou que nesse meio tempo, como tinham os grupos, como tinham as rodas, eu conheci muitas pessoas e acabei ajudando muita gente também. Pessoas no trabalho que tem, meu neto vai nascer, minha neta vai nascer, um filho, sobrinho, aí me dá dica. E eu gosto muito de falar disso, eu tenho o maior prazer em ajudar. Já vi muitas histórias que não deram certo, como das minhas colegas. A minha colega de Brasília, eu não falei dela, mas assim, ela também teve dificuldade com a questão da oferta. Mas ela levava a bombinha para o trabalho, ela mantinha o estímulo. O esposo dela tentava dar o mínimo de mamadeira e dava aquelas mamadeiras que tem uma interferência menor, né? E ela ainda conseguiu amamentar a filha dela por quase 3 anos. E nesse momento, lógico, né? Você chegava em casa, o bebê chorando. Quanta gente, alguém te sugeriu. Oi, quem é você? É o Raul. Oi, Raul. É. E as. Opa, só um minutinho. Bom, para quem chegou depois, a gente começou com a Camila contando um pouco da história dela, vivendo embarcada.
desde há 11 anos, então, desde o primeiro parto, que foi há quase 9 anos, ela trabalha embarcada no Amazonas, né? E depois ela fica 15 dias lá e volta 20 dias para casa em relação aos processos de amamentação. Ontem foi dia 21 de maio, dia da proteção, Dia Mundial de Proteção do Aleitamento Materno, e o tema desse ano era relacionado às mídias sociais, às redes sociais e à influência dos influenciadores que acabam dificultando através do marketing digital. Você teve isso, essa pressão de marketing, de grupo dos grupos? É que você tem o seu grupo lá desde o início, né? Mas você tem isso também passando por você? Para usar Eu acho chupeta, que para usar mamadeira, para usar fórmula? não, eu acho que como o celular escuta tudo que a gente conversa, né? Eu acho que o algoritmo contra a amamentação nunca me perseguiu. Tá. Eu nunca tive chupeta em casa e eu sempre falei para as pessoas que quem desse chupeta para os meus filhos, eu infelizmente ia precisar jogar no lixo, então a gente nunca ganhou. A Jogar no única lixo a mamadeira, pessoa que deu ou a chupeta e a mamadeira? os dois. A única mamadeira que eu tive em casa foi um bico que veio com a extratora, né? Tá, Vinha um copinho e vinha uma mamadeirinha lá e ficou lá, não deve servir mais para nada, deve estar ressecado. tá. Você acabou não utilizando. Não. Você estava comentando a respeito das principais dificuldades que você teve, então uma delas foi esse estabelecimento dessa rede de apoio. Em algum momento teve realmente alguma questão importante que te provocou, que te fez repensar? Doutor, não, não. Eu sempre fui muito decidida. Talvez no caminho agora eu não lembro de nada específico, assim, mas que tenha sido importante, não. Eu já me senti cansada, eu já me senti constrangida, já me senti meio que atrapalhando a vida dos outros, tendo que pedir tantas coisas a tantas pessoas. Chegou mais um. Mais um. Me fala um pouquinho. Me fala um pouquinho do constrangida que você falou. De chegar 5 minutinhos atrasada depois do almoço e ter que explicar o que eu estava fazendo para quem sabia o que eu estava fazendo na hora do trabalho. Não tem papel. E na hora de ajustar o meu ponto, falar assim, poxa, mas você atrasou 2, 3 minutos 3 vezes no mesmo embarque? Mas todo mundo sabia o que eu estava fazendo. Ou de ir lá no aeroporto, lá quando o avião vinha, né, que eu ia mandar o leite por alguém, eu só tirava ele da geladeira, lá do freezer, na hora que eu sabia que o voo estava próximo de chegar no aeroporto, para passar mais tempo conservado, né? E aí eu tinha que ir lá no aeroporto. Os funcionários antigos já sabiam, já gostavam, eles tinham o prazer em arrumar, em organizar o negócio do isopor, de lacrar e tal. Mas quando era alguém novo, você tem documento, é produto biológico, e não sei o quê, aí falava meio alto assim, aí ficava todo mundo olhando, ou no aeroporto com os vidros. Mas assim, nada que me intimidasse. Vou perguntar um negócio. Você é filha única? Não. Você tem irmãos? Não, Quantos? tenho uma irmã e um irmão. Tá. Como é que foi a amamentação de vocês? Não tem papel. A minha mãe teve, acho que ela teve ducto obstruído, alguma coisa assim, ou alguma inflamação no peito. A minha irmã só mamou um mês e meio. A minha mãe fala que o peito dela feriu, sangrou muito, inflamou, ela teve que tomar remédio, não conseguiu. Eu fui amamentada durante mais de 2 anos, eu não sei quanto tempo, e o meu irmão, que é mais novo, eu lembro bem que eu já tinha 7 anos quando ele nasceu, ele mamou por mais de 3 anos. A gente sempre fala a respeito da questão das gerações, né, da transgeracionalidade e da ancestralidade
o quanto isso interfere Uhum. no processo de amamentação. Você sentiu essa influência da sua mãe a respeito desse Sim, processo de amamentação? sim. Porque para a gente aqui em casa é natural amamentar. O normal, a minha mãe, eu e a minha irmã nascemos de parto normal, que não foram nada humanizados, foram aqueles partos mais da época da minha mãe, né, de mais de 30 anos atrás, e mais violentos. Mas ela teve parto normal e amamentou o quanto ela pôde, né? Isso para a gente é natural. Minha mãe trabalha na área da saúde também, ela trabalha com comunidade, ela é agente comunitária, e aí a gente acaba acaba pegando muita informação, né, do dia a dia, a gente vê um treinamento, uma apostila e tal, ela conversando sobre o assunto. Já cheguei a assistir palestra com ela quando era criança. Então, para a gente é o natural. Quando eu engravidei, que fui pesquisar, que fui tentar estudar, que eu vi o quanto a sociedade é contra. Eu lembro que quando fui pesquisar sobre a questão da alimentação, que eu baixei o padrão lá, o manual de alimentação lá da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem na primeira página lá que quem patrocina, né? São as empresas que vendem fórmula. É um negócio meio incoerente, assim, meio, meio bizarro. Mas já fui. Quando eu tive os meus dois filhos mais novos, eles, eles nasceram com a PLV. O meu esposo teve a PLV quando ele era bebê, e os meus dois menores tiveram a PLV. E como eu não tive no primeiro, eu não esperava, né? No segundo, nem no terceiro. E mais no segundo. E aí teve a questão do comprometimento do ganho de peso. Meu filho com um mês até 2 meses, ele não ganhava peso, eu não sabia o que que era. Ele tinha raios de sangue no cocô. E aí depois que a gente fez a dieta, né, e descobriu o que que era, e aí começou a melhorar. Mas no terceiro, ele teve freio no lábio e tinha PLV também. E como eu já amamentava há muito tempo, eu conseguia ajustar a pega, eu não consegui perceber o freio dele. O lábio dele de cima era todo coladinho. E ele não ganhava peso, ele não fazia cocô. Meu filho passou, em um mês, ele fez cocô umas 3 vezes só. E eu não conseguia imaginar o que que era, porque para mim ele mamava bem. Aí, conversando com uma consultora amiga minha, a, a Mariana, ela, tu já deu uma olhada nas fraldas de xixi dele? Ele faz xixi bem? Eu percebi que ele não fazia xixi. Ela, e como é que tá a ingesta de leite? Olha, eu acho que tá boa. A pega tá errado? Não, acho que não tá. Vamos fazer o seguinte, chama uma fono e um odonto. Ele E tinha que aí, quando idade nessa hora, nessa época? tinha uns 25 dias, ele não ganhava. O meu terceiro filho nasceu uma bolinha com 4 quilos, com mais de 4 quilos. Ele perdeu, acho que uns 15% do peso dele. Com um mês, ele não tinha conseguido recuperar o peso dele ainda, do nascimento. Com mais de um mês. E aí tive que fazer dieta de novo. E esse negócio do peso, né? Ele também teve problema com o peso. Eu tive que fazer. Quando a gente coloca a sondinha, Relactação. Translactação, relactação. Isso. Translactação. relactação. Isso. Eu tirava com a bombinha de madrugada, porque ele não mamava o suficiente. Eu fui 2 vezes na pediatra e o peso não era satisfatório. Aí saí de lá com uma lata de leite. Aquilo ali foi, foi o meu momento de derrota da amamentação. Eu parecia um zumbi, porque eu não dormia, tentava fazer o menino mamar e não dava certo. E foi um mês de fono. Aí, assim, até para alguém que vai ver esse vídeo depois no futuro, né? Eu não sei. Mas eu sempre falo quando eu converso com as pessoas que eu conto a minha história de como eu passei, né, todo o processo, inclusive dessa questão da alergia e do freio, porque os meus filhos fizeram cirurgia, o do meio na língua e o mais novo no lábio. Aí o mais novo precisou de fono, a gente fez fono durante 20 dias, aí ela vinha em casa
Eu tenho uma situação bastante favorável, né, à minha decisão, porque tenho as ferramentas, tenho as possibilidades. Eu tenho condições de, né, ter um plano de saúde, tenho a minha mãe que me ajuda, tenho meu esposo que me apoia, eu tenho acesso à informação, instrução, além do meu interesse, né, claro. Mas assim, que as pessoas não se sintam obrigadas, não se sintam o peso de que, poxa, ela consegue, por que eu não consigo? Nem todas as pessoas têm a condição favorável que eu tenho, né? Mas esse episódio da. Eu tenho até um post no meu Instagram falando disso. Esse episódio da lata do leite para mim foi terrível. Mas persisti, insisti, fiz a relactação. Só E para aí, quando ele. entender melhor, essa lata de leite foi a lata mesmo que quem te deu? A doutora, a A pediatra, pediatra. Tá. no começo ela falou assim: Camila, tira e vai dando no copinho, tenta tirar um tanto. Aí eu dava esse tanto no copinho e na colher. E aí a gente foi pesar com uma semana, aí não teve resultado. Aí 15 dias depois, o resultado ainda era pouco. Aí ela, olha, leva, porque se tu não conseguir tirar o tanto que ele precisa, porque o estímulo não era o correto, né? Como ele teve a questão do freio e precisava da fono, o estímulo não era o correto, o estímulo era mais pela bombinha do que por ele. Tu leva o leite, aí eu vou levar. Se eu não conseguir em tanto tempo, tantas quantidades todo dia, aí eu vou recorrer, mas eu vou tentar, eu só vou usar se eu precisar. E aí Deus é maravilhoso e a natureza é perfeita e o meu filho começou a estimular da maneira correta e aí deu uns 5 dias e eu comecei a tirar muito, muito leite, ele começou a mamar muito, muito, muito e a curva dele deu um salto assim enorme e ele nasceu naquela curva quase vermelha de cima e aí rapidamente ele foi subindo e ficou na laranjinha de cima e está nela até hoje. E eu nunca abri a lata, ela venceu, infelizmente eu não consegui nem doar, que era aquele leite para alérgico, né? Tá. A Miriam fez uma pergunta que eu não sei se Hum. eu entendi. Miriam, se quiser abrir a câmera e perguntar, você teve leite materno de 6 meses? Você quis dizer depois de 6 meses? Eu não entendi. Tem uma pergunta aqui também E tem a sobre, outra, sobre isso, que as foi a Janaína restrições, que né? perguntou das restrições que você teve que fazer para a PLV. Então, eu amamentei sobre o leite, né? E, Os 6 meses. O primeiro filho, como as minhas férias não ficaram emendadas com a minha licença maternidade, que é de 6 meses, eu comecei a introduzir a alimentação com 5 meses e 15 dias. Eu antecipei 15 dias a introdução alimentar dele, por conta do meu retorno ao trabalho. Aí foi um negócio devagarzinho, né? E graças a Deus os três comeram bem também. Eles passavam o dia inteiro na alimentação normal e o meu leite era só por um momento de necessidade extrema e para a noite e madrugada. Eu deixava leite para 3 mamadas, na hora de dormir, no meio da madrugada e no final da madrugada, começando da manhã. E aí o segundo e o terceiro, eu já me programei melhor com a questão das férias, e aí eu emendei as férias na licença, eu consegui ficar 7 meses. E aí eu consegui deixar no leite materno exclusivo até os 6 meses certinho, dos dois mais novos. mais novos, tá. É, com relação à PLV, e aí a Daniela me ajudou muito nessa parte, porque os filhos dela e ela são alérgicos, eu tirei leite e derivados, e depois, com uma semana, eu vi que precisava tirar traços, só que o meu filho do meio, ele nunca deixou de ter diarreia, ele parou de sentir dores, parou de se contorcer, passou a mamar melhor, mas o cocô dele sempre foi estilo diarreia, sempre foi aguado demais, e muitas vezes no dia. As raias de sangue que pararam de vir. E eu só percebi as últimas coisas que eu fiz, que foram assim decisivas para eu ver que ele tinha ficado estabilizado, foi quando ele já estava com 5 meses, que eu troquei o liquidificador. Eu troquei panela, comprei frigideira nova, comprei panela nova, comprei colher de silicone, de plástico, de pau novas, mas eu nunca tinha trocado o copo do liquidificador. Quando eu troquei o copo do liquidificador, ele ficou bem, que era a questão dos traços e da Assim, cruzada, né? É.
E aí veio a introdução alimentar. Fala um pouquinho da força, da importância que teve seu marido em termos de apoio em relação à amamentação. Você precisou falar muito para ele, para convencer ele a te ajudar, ou já foi algo natural Não, também? foi natural, foi natural. E ele sempre me apoiou bastante, no sentido assim, ele acorda de madrugada, né, dar a mamada. Agora não mais, porque o bebê completou 3 anos, tem uns 3 meses 4 meses que ele deixou de acordar. Mas ele acordava de madrugada, eles doentes, ele precisava acordar, precisava dar leite, esquentar e tal. Ele nunca se opôs. E quando eu estava em casa, que precisava armazenar para deixar, ele ficava segurando. Muitas vezes, quando eles ficam maiores, que a produção é menor, eu precisava tirar enquanto eu amamentava para conseguir tirar um pouquinho mais. Oi, meu amor. Foi você que fez? Sim. Eu vou Ele ficava segurando o copinho para mim, eu segurando a bombinha para eu conseguir espremer o peito enquanto o menino mamava e eu tirava o leite, né? E ele ficava me ajudando a segurar. Ele, se eu precisar, ele lava a bombinha para mim, escalda, ajuda com os vidros que eu precisava esterilizar. Ele cuidava de tudo. É um negócio bem parceria mesmo, bem dividida as tarefas. Foi natural. Ele sempre me apoiou, nunca falou assim: você não acha que tá bom de parar? Você não acha que tá cansativo? Não. Ele me pergunta até quando é que vai. Você tá bem? Você tá disposta? Mas, mas colocar dificuldade ou me desestimular, não. E E também isso ajuda, né? lógico, e pelo jeito, pela história, né? A amamentação prolongada, modo de falar, né? Mas essa amamentação com lactogestação, com tandem, não interferiram na vida afetiva e amorosa de vocês, né? Não, não. Graças a Deus, não. Tem uma previsão de um quarto ou você já resolveu que Não. tá bom? Tá bom, doutor. A gente não aguenta, não. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa, Tá bom, filho. curiosidade aqui. Como é que foi seu. isso? Obrigada. Opa, como é Agora que foi? falta o outro peito. Ele tá negociando aqui. Ele mamou um lado agora há pouco. Ah, Agora falta o outro. falta o outro, tá bom, né? Esse é A mamãe o... tá conversando. Esse é o Sam, é o de 3 anos, é o mais novo. Como é que Vai lá embaixo, a você, mamãe tá ou conversando, melhor, vai lá. como que o GNT chegou em você? Porque Então, lá no essa é meu... uma coisa importante que a gente sempre cobra, né? A presença da amamentação em termos de mídia, né? E com toda certeza, essa tua participação deve ter... Não consigo tirar, filho. Oi? Não. Eu espero. Já. Você ajusta aí. Ajustou? Já. Tá. Com certeza, essa tua participação teve uma repercussão muito forte, muito importante. Inclusive, eu peguei aqui, ó, só para você ter uma ideia, do post do meu, né, do que eu coloquei. Carla Josiele, 5 anos de amamentação direta, 2 filhos, atual com 2 anos, lá no Maranhão. Camila Calabianchi, 5 anos e 1 mês, e outros fizeram desmame com 4 anos, os mais velhos. Vanessa É o Sobrinho fone. Greco, de Jundiaí, São Paulo, segue amamentando 2 anos e 8 meses. Poliane Barreto amamenta 6 anos assim, o mais velho de 6, uma de 4 e um bebê de 4 meses. Michele Cassis Benjamin, ortodontista de Bauru, com 2 filhos, amamentou 1 ano cada filho. Tainá Graff, de Brasília, amamenta 5 anos, 3 lactogestações no segundo tandem. Como é bom ouvir histórias assim. Suzy Silva Costa, 3 meninos, sempre amamentei, nunca ofereci mamadeira nem chupeta. Ieda Rosa, lutei muito para manter a amamentação, não me arrependo, 2 anos amamentando. A Camila Lima, acho que isso é mal de Camila, tá? Amamento há 13 anos,
Juliana Pérez por aqui, amamento há 5 anos e 7 meses, uma de 5 anos e minha bebê de 1 ano e seguimos. E Ai, que aqui lindo. a Adriana, lutei muito para manter a amamentação, sem bicos artificiais, ordenha no trabalho em casa, copo 360 na escolinha, resultado, 2 anos e 9 meses, não larga a teta por nada. Fiz lactogestação e agora amamento em tandem, junto com a caçula de 9 meses, no mesmo esquema, sem bicos artificiais, ordenha no trabalho e copo 360 na escola. Esses foram alguns. Mas para entender que você aparecer revela uma força que, pela empatia, Uhum. as pessoas acabam se manifestando e mostrando e colocando como normalização um processo de amamentar pelo tempo que a mãe desejar. E isso não requer julgamento, isso não requer crítica. Isso é interessante. Aqui, a Andréia Pinheiro, uma história de superação, parabéns, Camila, você é um exemplo para nós. Andréia Fernanda, que gente linda, deve ser de você que ela está falando. E aí, como que aconteceu de o GNT chegar em você? Então, o- muita gente lá no trabalho diz assim, tua história de vir pro Fantástico. Ah, Tinha um médico lá que vivia pedindo para eu escrever, ele até aposentou já, para eu escrever sobre o meu processo com a amamentação, para ele passar para a comunicação institucional, para motivar outras mães que também precisavam, né, que têm dificuldade. Mas eu nunca tive tempo, nunca me interessei, assim, eu ajudo a quem eu conheço e quem tá ali no meu meio social, né? Mas ano passado, o pessoal do Avisa Lá Que Eu Vou ia fazer várias visitas ali em alguns lugares do norte. E aí eles chegaram na empresa. E eu amamentei e congelei o meu leite durante muitos anos, né? Muito tempo. O mais velho, eu fiz isso acho que uns 3 anos, depois mais um ano do outro, e depois, agora, 2 anos e meio do mais novo. Mas os dois primeiros, eu tinha que, como eu guardava o leite lá no setor médico, que era outro prédio que ficava em outra área de alojamento que não era minha, eu tinha que, toda vez que eu ordenhava, eu tinha que deixar lá, tinha que pegar o carro e ir até lá. Às vezes eu ia 11 da noite e era super cansativo. E algumas pessoas tinham frigobar no quarto, numa área de alojamento que não é o alojamento que eu fico, que é onde tem mais gente. E aí eu lembro que uma vez o pessoal tava trocando lá os frigobás que estavam ruins, estavam vindo uns novos, aí eu falei com o meu supervisor, olha, será que não dava para conseguir um frigobar para eu colocar no meu quarto, só para deixar refrigerado enquanto eu junto e vou lá congelar? Aí, não, mas você não pode ser diferente dos outros. As pessoas vão achar que você tá tendo privilégios. Só que eu não era igual a todo mundo, né? Aí eu ouvi isso, e num outro momento, isso foi quando eu tinha o segundo. E aí, quando eu tive o terceiro, eu falei com o gerente da base. O meu supervisor falou com o gerente da base numa época que estava tendo uma troca lá de frigobar nos escritórios. E aí pegaram ele, o gerente da base veio falar comigo, olha, toda vez que você embarcar e desembarcar, a gente vai tirar o frigobar do quarto, porque não pode guardar alimento e não sei o quê, toda a questão lá do regramento, né, do alojamento. Aí eu, tá bom, beleza, mas eu fico muito grata. Até fiz um e-mail bem legalzinho, assim, agradecendo, bem emocionada, porque eu sofri com isso durante anos. E no meu último filho, nos possíveis 1 ou 2 últimos anos, na minha previsão, eu lembro na época, era até maio do ano passado, eu vim até janeiro desse ano. Eu estendi um pouquinho o prazo. Mas ele lembrou da minha história quando o pessoal, como ele era gerente da base, quando o pessoal foi fazer a coleta das informações lá para a Globo, né, lá para o GNT, eles tinham que indicar algumas pessoas, e ele fez questão que eu contasse minha história, porque ele achava interessante mostrar para as outras pessoas. E quando muitas pessoas fizeram pequenos depoimentos, né, dos causos lá que tinham para contar de Urucu, do que eles tinham passado, vivido lá, e quando o pessoal da produção recebeu,
eles quiseram contar a minha história de maneira exclusiva, tanto que lá no programa, com o restante do pessoal, ele conversa em grupo, né? E comigo ele conversa separado, porque eles acharam a história impactante, acharam a história forte e pediram para falar exclusivamente da questão do mandar o leite Aquele lá. congelado de uma cidade para outra. Não pensa. Tá, não vou guardar não. Ele é bom de negociação, hein? Ó, Ele é. ele é Não é bom. bobo, não. E fala para mim em relação ao Paulo Vieira. Tranquilo, gente boa? Ah, ele é maravilhoso. Ele é muito generoso, ele é uma pessoa fantástica. Aham. Foi um presente para mim. Na verdade, foi um presente para a gente, né, Camila? Você Não, mas acaba. imagine só a oportunidade que eu tive de falar para o Isso, Brasil inteiro de isso. uma coisa pela qual a gente que luta por isso, que vive nesse meio e fala desse assunto, sabe o quanto é difícil, o quanto é, é invalidado, o quanto é invisibilizado. E poder falar em rede nacional, num veículo que tem tanto alcance, né? Eu não poderia perder essa oportunidade. Lógico, foi muito, muito bom. Fala um pouquinho do que você passou em termos de pesquisa de informação, de redes sociais, como que foi essa busca para você e se essa busca aconteceu antes, durante, depois, quando você estava embarcada em Fortaleza, como que foi isso? Eu comecei a estudar sobre a amamentação e sobre essa questão de ordenha e armazenamento quando eu comecei a amamentar o meu primeiro filho. Eu passava, né, quem amamenta sabe, a gente passa muito tempo sentado com o bebê no colo. E aí o bebê dorme no colo e fica, às vezes, mais de uma hora. E aí eu tirava esse tempo para me informar do que eu não tinha quem me dissesse, aí eu buscava informação. E aí eu apoio o leite materno, né? Eu consumia muito conteúdo ali. Tinha um grupo GVA no Facebook que tinha uns tópicos, né, que elas pediam para você não responder, e Uhum. aí a informação ficava bem listada, bem organizada. Era um grupo bem, bem legal. Eu não sei nem se ainda existe. Existe. E aí, depois, quando eu tive o segundo, por conta do pessoal que eu participava de um grupo também lá no Facebook de carregadeiras, de mãe carregadeiras de sling, né? Eu Uhum. cheguei no meu nome agora, vou lembrar. No Matrice de São Matriz. Paulo, Sim, sim. que também tem muita informação interessante. E aí eu fazia perguntas, eu respondia perguntas e participava de discussão, e eu li livros também, lia estudo científico, lia material da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a internet é um mundo, né? Pois é. Como é que você diferenciava o que servia para você e o que não servia? O filtro materno. Filtro materno. É. Eu sei até onde eu posso ir, até onde é meu limite e o que faz sentido para mim. Eu acho que toda mãe tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse poder de, de definir, né? E de dizer e escolher. Olha, é uma pena que a Daniara não chegou. Eu conheço a Daniara já há bastante tempo. Eu fui uma vez para Fortaleza para uma semana, para uma questão de Semana Mundial, fui convidado aí para Fortaleza e acabei fazendo uma participação junto com a Daniara, que é uma consultora, no grupo dela, e fui fazer uma conversa com um grupo de mães por lá, né? E a Daniara na tua vida, como consultora, como que foi essa importância? A Daniara, ela nunca foi minha consultora. Ela virou minha amiga, minha companheira, porque ela tinha um grupo, era a gente ainda tem também um grupo do REAME, que é mais só sobre o aleitamento.
Elas faziam um trabalho meio que social. Tinha um grupo lá do Facebook onde elas divulgavam o trabalho dela, e aí ela e a Sueli, e lá elas disponibilizavam um link lá para você participar do chat lá de um grupo de WhatsApp. E o meu apoio era lá no grupo do WhatsApp. E elas faziam as rodas, que eram gratuitas, que eram na rua, em praças, e eu ia e conversava muito com elas, e aí depois ela me ajudou com o meu segundo filho, ela me ajudou na questão da alergia, que ela tem muito domínio desse assunto. Meu segundo e meu terceiro filho usaram fralda ecológica, ela vendia fralda ecológica, ela me ajudou nessa questão também. E aí acabou que virou amizade, que a gente criamos um vínculo, né, um círculo. E ela também é uma pessoa muito generosa. Bastante, bastante. Se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, abrir a câmera e fazer pergunta, fica à vontade, fazer algum comentário. Tá? A Andréia Fernandes saiu, foi para a sala de parto, adorando ouvir sua história. Parabéns, Camila, obrigado por compartilhar conosco. Obrigada. Hoje, olhando para trás aí nessa tua história e pensando em termos de futuro, o que você pensa como talvez algo que pudesse ser modificado, viável, para que não fosse tão pesado para a mulher conseguir poder amamentar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua programação, dentro do que você viveu. Eu acho Vamos que colocar assim, o que você mais sentiu falta? Vai. não do que eu senti falta, mas assim, algo que eu vejo que não me desmotivou, mas eu vejo que desmotiva muitas mães, é o julgamento. Tem a indústria do leite, tem os pediatras que, que acabam meio que também reproduzindo isso, né? Os pediatras patrocinados, a gente sabe que eles existem, mas a, o momento que a gente está mais fragilizado, quando a gente tem bebê no puerpério, a nossa mãe dizendo assim, não, dá uma fórmula, porque é muito comum isso, o teu leite não é suficiente, não está suprindo, o teu não está dando conta, está chorando muito, porque o problema é sempre o leite, o errado é sempre o leite. Quando a mãe está fragilizada no início, isso é tão pesado, é tão ruim, é tão desestimulante. Eu vi várias pessoas já próximas a mim que queriam amamentar, que se planejaram para amamentar, que desejavam amamentar, e quem era a rede de apoio mais próxima, quem era a família, quem eram as pessoas mais próximas, a mãe, a sogra, o marido, um irmão, colocou na cabeça dela, pressionou o psicológico dela de que o leite dela não era suficiente. E aí eu vi a amamentação derrotada com 1 mês, com 20 dias, com 3 meses. E a frustração da mãe que hoje não consegue nem falar sobre esse assunto, que cria um bloqueio. É muito pior do que as propagandas, do que a indústria, que a gente sabe que tem e pesa, mas o que a gente vê em casa no dia a dia, no nosso dia a dia, dentro do nosso seio familiar, é muito mais pesado. Pega muito mais o nosso psicológico. Você E eu teve queria que as, alguma... Fala, desculpa. eu queria que as pessoas respeitassem mais as mães. Eu vejo muita avó querendo participar da alimentação do bebezinho pequeno, e aí na amamentação é só a mãe e o bebê, né? Mas quando o bebê toma fórmula, qualquer um pode alimentar e fazer ele dormir e dar o leite. Para as outras pessoas isso é ótimo, mas para a mãe muitas vezes isso é péssimo.
Aqui a Janaína está pedindo para você repetir, por favor, como você fazia o transporte do leite de uma cidade para outra. Janaína, eu congelava o leite no meu trabalho. Aonde eu trabalho, a gente precisa pegar um voo de 1h30, no meio da floresta. A gente precisa pegar um voo de 1h30 para chegar em Manaus, e de Manaus para Fortaleza são 3h30. Nem sempre os horários são seguidos de um voo para o outro. No começo, quando eu tive o meu primeiro filho, há uns anos atrás, nós tínhamos mais opções de horário lá no meu trabalho para chegar em Manaus, e de Manaus para Fortaleza também tinham muitas opções de voo direto. Hoje a gente só tem, nas maiores companhias, né? A gente só tem um voo direto, um de cada. E eu só tenho um avião indo e vindo, fazendo o trajeto Manaus-Urucu. Então também tem uma restrição. E aí, no meu segundo e no meu terceiro filho, eu precisava mandar para alguém que levasse o leite para casa, deixava congelado no freezer, mantinha, né, congelado no freezer em Manaus, até a hora de quem vinha para Fortaleza pegar o voo, para poder manter o leite conservado por mais tempo. Porque senão o intervalo ficaria muito grande, aí eu perderia o leite. Mas era em isopor. Eu fervia os frascos em casa, embalava eles no plástico filme, levava já junto com Gelox para o trabalho, e aí lá eu ia enchendo, anotava lá, tagueava eles, né, com a data e a quantidade, congelava, mantinha lá armazenado congelado, e aí quando eu estava com uma semana, algum colega trazia para cá e meu esposo pegava no aeroporto. E aí era o que completava o estoque. Nada. A Isis pergunta o seguinte, pergunto para as mães em consulta por que amamentar. Acredito que sua fala esclarece muito. Não cheguei aos seus 9 anos, mas a experiência de amamentar foi muito prazerosa. Você considera amamentar natural? Sim, sim. Você teve alguma questão antes de você começar a fazer, a pesquisar, a ter essa experiência? Alguma ideia que possa ter sido um pouco mais romântica a respeito da amamentação que te derrubou quando você começou a amamentar? Não, não. Eu acho que, na verdade, para mim, o mais normal era que eu não ia amamentar muito tempo, porque as minhas colegas que tinham tido filho antes de mim, eu não vi ninguém próximo a me amamentar por tanto tempo. Mamãe, Oh, deixa os filhotes. você, o Sam e o Miguel. Esse é o Raul. Esse é o valor. Então, você estava falando que aí você achou que não fosse conseguir amamentar por muito tempo. É, Isso mas por a minha causa dessa dinâmica toda de transporte, de tudo isso. É isso. sim, nem isso, sabe? Os exemplos que eu tinha não eram de ninguém lá do meu trabalho, eram de pessoas que trabalham da maneira convencional, né? Que dormem em casa todo dia. Mas o normal é não amamentar prolongado, né? Quem trabalha. A sociedade influencia a gente a tomar esse rumo. Mas a minha natureza me mostrou outra coisa, outra necessidade. Papai. No final, são 3 meninos, né? Sim, 3 meninos. Para a gente, é sempre muito importante essa influência que os meninos, mesmo pequenos, possam receber a informação e a cultura da amamentação para naturalizar isso quando eles crescerem e forem e se depararem com esse tipo de situação. Porque o mais comum é assim, é a menina ter... Gosto, amor. Opa, a menina ter a boneca que tem a chupeta, a boneca que tem a mamadeira, o menino completamente afastado desse processo
de amamentação, e quando ele cresce, ele também não é trazido de uma forma acolhedora para esse bebê. Uhum. E eu perguntei de você, né? E a história de amamentação do teu marido, da família dele, você tem? Você sabe, não? O meu esposo, ele, com um mês, ele precisou até ser hospitalizado porque ele tinha alguma coisa que... Só um minuto. Aqui também, para você usar também. Ele ficou doente. Hoje a gente entende que provavelmente ele teve a PLV, né? Mas ele não sustentava alimentação nenhuma. Ele ficou com diarreia há muito tempo, ficou muito fraco. Amor, dá licença pra mamãe, vai lá se arrumar que já tá na hora, vá. O quê? De dormir. Já tá tarde, Raul, vai lá. Vai tomar banho. E aí ele não mamou quase nada. E é só ele, filho? Não, ele tem 2 irmãos. Mas eu não lembro da história Não dos sabe da irmãos dele história com a dele. amamentação. Não, mas ele tem sobrinhas que são mais velhas que nossos filhos, que são muito próximas dele, que moravam com ele, né, na casa da mãe dele, Sim. e que mamaram por bastante tempo. Então, assim, lá na casa dele, como tinha esse fato recente das sobrinhas, é o natural. O que a gente vê aqui, informação, rede de apoio, uma empresa que, de uma forma ou de outra, te favorece, Uhum, apesar de todos os transtornos que aconteceram até chegar no momento de você conseguir estabilizar a tua amamentação, uma rede de apoio tanto fora quanto em casa, familiar, fazem uhum. realmente toda a diferença, e infelizmente isso não é a maioria aqui que a gente tem aqui no país. Vamos fazer assim, são 8:45, a gente já está aqui há 1 hora conversando, estou percebendo aí que é o momento de a gente encerrar aqui. Eu queria saber alguma coisa a mais que você queira comentar ou que alguém queira perguntar para a gente poder encerrar. Essa live vai ficar gravada, né? Já está sendo gravada, eu vou tentar passar ela para o YouTube, se der tudo certo, porque parece que forças ocultas acabaram sendo contra ontem. Hoje o começo da gravação aqui deu um problema, então eu consegui gravar bem no começo, mas uma partinha a gente perdeu. Alguém quiser fazer mais alguma pergunta, dá um toque aqui. E alguma coisa que você acha que faltou e que você gostaria de falar para a gente. Eu não sei se falta alguma coisa, mas eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou tendo de agradecer o seu trabalho. E o trabalho de todo mundo que promove de alguma maneira a amamentação. As mães que encorajam outras mães e os profissionais responsáveis que trabalham com a amamentação, os pediatras, os neonatologistas, que isso muitas vezes pode parecer que não, mas muitas vezes a primeira semana de uma mãe ela é decisiva para se ela vai amamentar ou não. E daí chegar aos 6 meses e chegar a uma amamentação prolongada, precisa do primeiro passo, né? Precisa dos primeiros dias. E as pessoas que disseminam boas informações conscientes, que conscientizam mães, que encorajam mães, que empoderam mães, é muito importante. Eu queria aproveitar para agradecer. Olha, eu queria agradecer a Mirella, a Miriam, a Isis, a Janaína, a Andréia, a Késia, a Fabi, a Jaciara, que estão aqui com a gente, mas principalmente agradecer a oportunidade que você deu para a gente de sonhar um pouquinho, e ver que é possível. Difícil, não é simples,
não é fácil. Na parte pra Algumas escola. vezes a gente duvida até da naturalidade dessa situação. Olha, Sam, você vai falar. Temos um caminho imenso, longo, enorme, para poder atingir um mínimo, né? Mas com dignidade, com respeito, com acolhimento, Não é pra com empatia, a gente tem grande chance de chegar. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado. Um beijo grande em você, Só nos eu. filhos, na avó, na mãe, né? No marido, no teu esposo. E, olha, eu devo estar por aí em Fortaleza no dia... Peraí, que eu 7 já... de agosto. Não, 7 não, peraí, deixa eu acertar aqui, eu já falo. Peraí, eu vou para aí, é no final. Eu estou aí, acho que no dia... não, dia 9 de agosto. Isso, dia 9 eu estou por aí, a gente se encontra. Inclusive com a Sim. Daniara. Tá bom? Sim. Muito obrigado. Obrigada também, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eu preciso da fita.